Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Bom, terça-feira, 7 horas da manhã, 19/9/2023. Concessionária fechada aqui, ó. Conseguimos aqui, só assim para poder gravar com uma certa calma o excelente, novíssimo, perfeito Volvo EX30, uma verdadeira evolução, ou melhor, revolução no mercado, como um Volvo tem que ser. Então, o novo elétrico vem com a missão, assim, vamos dizer, de democratizar mais ainda o segmento elétrico, a propulsão elétrica, porém, uma marca premium. Então, esse carro aqui, curiosamente, vamos começar a piada logo pelo final. Ele começa em 219.950. Aí você pensa, caramba, cara, como assim? Um Volvo elétrico por preço aí de Compass, Taurus. Detalhe, eu estou falando de carros, de versões térmicas. Então, assim, esse carro é puramente elétrico. Então, muito interessante. E se é um Volvo, a gente pensa logo o quê? Segurança. Esse carro aqui, na realidade, tem um motor de 272 cavalos em qualquer versão, são 4 versões. Então começa 219.950 e vai até 279.950, que é essa versão aqui, a Ultra. Então a gente começa com a Core, com 51 kW a bateria. Depois tem uma Core de 69, quer dizer, um pouco mais de autonomia. A Plus e finalmente a Ultra, que é a topo de linha, que é essa aqui. Na legenda aparecem as diferenças entre uma e outra. De qualquer forma, um carro de 35 kg de torque, quando você tem as versões com a bateria maior, você tem autonomia de cerca de 450 km. A versão de entrada, a autonomia está na casa de 340. De qualquer forma, é muito bom. Eu particularmente, eu costumo até falar isso nos vídeos, que um carro elétrico, a gente a princípio pensa numa pegada urbana. Então, por quê? Porque normalmente a autonomia não é tão grande se comparar com o modelo térmico e questão de ponto de recarga e tal. A Volvo derruba isso com duas coisas. 340, que é o mínimo que tem, tá longe de ser ruim, pelo contrário, tá muito bom. Eu vou à região dos lagos e volto sem, entre aspas, abastecer. Então, o que já é interessante demais. E mais do que isso, a Volvo não só está lançando um carro lindo, tecnológico, econômico, sustentável, já a gente vai falar sobre isso. Ela está dando suporte, e já não é de hoje, para que você viaje e, vamos dizer, e a gente quebra esse paradigma, né, do carro elétrico, da vocação urbana em geral. Por quê? São muitos pontos. Na realidade, atualmente a Volvo tem 28 pontos de recarga de corrente contínua, que são mais rápidos. Esse carro pega até 153 kWh. Já eu explico mais sobre isso. E ela vai botar mais 73 pontos, vai totalizar 101 pelo Brasil. E ainda tem um detalhe, ela está avançando para dentro ali, centrão também. Então, quer dizer, não é só lançar o produto, mas fazer com que você realmente usufrua dele com mais conforto. Óbvio, você também tem wallbox, assim, carro elétrico, você basicamente você abastece, você me fala isso, bom, deixa eu abastecer. Você pode botar em tomada 220 volts, você pode botar no wallbox, que é aquela mini estação de recarga, que as primeiras unidades, inclusive, está vindo incluído, se eu não me engano, de 11 kW a potência. E você pode botar nas estações, em geral, né, aqui na Volvo, aqui na concessionária tem algumas. E de corrente alternada. E você tem as de corrente contínua, que essas que são muito mais rápidas. Eu estou falando assim de um carro como esse aqui, você carregar ele em 25 minutos. É simples, tá? Como é que você calcula o tempo? Uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Você pega o que você precisa carregar, que assim, sei lá, a gente está falando aqui de um carro de 69 kW. Vamos supor que você gastou 80%. Então você precisa carregar 80%. 80% de 70, para facilitar as contas, 56. Você pega esses 56 e divide pela potência do seu recarregador, vai dar o tempo em hora. Quer dizer, negócio bem interessante. Mas vamos falar aqui do carro. Gente, o carro, conjunto ótico aqui, ó, como eu nem abri, eu tô até sem a chave aqui. De repente, se brotar a chave aí, eu mostro melhor para vocês. De qualquer forma, eu acho que a palavra que eu penso quando eu vejo esse carro é minimalismo.
É isso. Vocês vão ver por dentro que é assim e por fora também. O carro é clean, né? Ele é bem... E aliás, tem uma seta ligada aqui. Vamos fazer o seguinte. É um vídeo de um take só. Eu devo ter esbarrado aqui. Vamos ver se... Não. Parou. É autêntico, tá? Parou. Vamos lá. Gente, o que acontece? Você vê que é clean. Nesse carro, na verdade, tem um conjunto todo em LED. Aqui uma entrada de ar, provavelmente para refrigerar freios. Dá para ver aqui os sensores de estacionamento. Inclusive aqui para o Park Assist. Esse carro tem um Park Assist 2, que é aquele full mesmo. É essa versão aqui, que é a versão topo de linha. Ele estaciona realmente sozinho, desde que o motorista esteja dentro do carro. Mas é diferente, por exemplo, de um Chevrolet Onix da vida, que você tem que acelerar e você tem que trocar a marcha. Não, assim como, por exemplo, o GWM, aqui é o seguinte: sentou, apontou, cruza os braços, ele vai fazer tudo. GWM e os Haval, que eu estou falando. Veja aqui então, Black Piano. A grade, né, na realidade não tem necessidade, mas você tem uma refrigeração aqui, até para as próprias baterias mesmo. E dá para ver que isso aqui é ativo. Bom, câmera 360. Vamos para tecnologia? Esse carro tem frenagem autônoma de emergência. Lógico, é um Volvo. Então eu acho que é a segurança em primeiro lugar. Então você tem frenagem autônoma de emergência. Você tem piloto automático adaptativo. Que mais? Leitor de placas, eu acho que é bem interessante. Rodas Aro 20 nessa versão, na realidade a versão de entrada não é, mas tem lindas rodas. E você vê que assim, ó, tudo liso, tudo visando a aerodinâmica. Muito, muito interessante mesmo. Aqui, eles estão abusando do Black Piano, o teto de vidro, já eu falo dele. Enfim, eu tenho sensor de fadiga, eu tenho, o que mais? Eu tenho centralização de faixa com correção, acho que bem bacana. Monitoramento de pontos cegos, estou vendo aqui, ó, aquecimento de retrovisor. Muito, muito legal. Bom, sensor de tráfego cruzado traseiro. Eu tenho o controle de saída. Na realidade ele faz a leitura para poder abrir a porta e não pegar um ciclista, um pedestre, até mesmo um carro. Também isso, bem interessante. Bom, acho que tecnologia de segurança parece que já foi a maioria. E a gente vê assim, ó, nesse carro engraçado. Eu tô aqui, a impressão que eu tenho, os números vão confirmar, que ele assim, é um tamanho T-Cross, alguma coisa do tipo, só que ele é mais largo. Ele vai ser mais achatadinho, alguma coisa do tipo. Mas muito interessante, mesclado aqui já é fosco. E o sensor de estacionamento. Bom, vamos falar um pouco mais aqui. Sim, o motor é traseiro e a tração também traseiras. A princípio, as versões são sempre a mesma coisa, né? O motor de 272 cavalos e 35 kg de torque. Só que no ano que vem já está prevista a vinda de a versão com 2 motores. Esse carro aqui, quando é 69 kW, como é esse aqui, faz 0 a 100 em 5.3 segundos. Quando é a versão de 51 kW, que é a de entrada, faz 0 a 100 em 5.7. Enfim, aqui está vindo aí com 2 motores no futuro, 0 a 100 em 3.6. Cara, isso é aceleração de moto rápida. Enfim, é mais rápido que uma BMW M3. Enfim, a propulsão elétrica, ela quebra paradigmas mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Engraçado, né? Uma fechadura tradicional, uma maçaneta, melhor dizendo, tradicional, mas também para por aí. De cara aqui a gente já vê assim essa pegada ecológica, vamos dizer assim, né? Ecologicamente correta. Porque você já vê de cara que aqui são materiais reciclados. Engraçado que assim é meio durinho aqui é mais soft. Isso aqui, nossa, de bom gosto. Essa ligação que tem aqui, um apoio aqui. Não tem alto-falante nas portas. A Volvo até avisa que isso é para dar mais espaço. E ele tem o chamado soundbar aqui, que olha lá, Harman Kardon, que pega. Daqui a pouco eu mostro até melhor, mas ó, ele envolve o carro. É muito, muito interessante. Bom, eu falei no começo do design minimalista. Realmente é o que eu vejo aqui. Tem pouca informação, é direto ao ponto.
Então esse carro aqui é feito basicamente com materiais reciclados, inclusive na composição dos bancos. Falam assim, lã, em jeans, em tudo que vocês imaginam aí. E de qualquer forma, a pegada sempre reciclável. Muito, muito legal mesmo. O material aqui é soft, mas olha aqui, ó. Muito bacana. Interessante mais. Esse estofamento claro, na realidade, são 4 composições, se eu não me engano, de estofamento de acordo com a cor do carro. Bom, vamos lá. Essa versão tem bancos elétricos, motorista e passageiro. E aqui o minimalismo é levado muito a sério e com muito bom gosto, porque esse carro, por exemplo, não tem painel, é centralizado aqui. Esse volante aqui de base chata, na realidade, a gente brinca que é um volante quadrado, né? Quadrado com laterais redondas, mas você vê que é muito, olha só, olha como é que é tudo simples, é tudo aqui, ó, a alavanca da seta, dos faróis, aqui o câmbio. Lembrando, né, que os Volvos, né, elétricos, eles não têm partida. Quando você, eu tô com a chave aqui, engata a marcha, pisa o freio, ele já entende que eu quero andar, ele liga. Quando você senta no carro com a chave, automaticamente você vai ver que o ar já vai estar soprando. Então, uma coisa interessante. Esse tablet aqui, de 2.3, aqui é a vida do carro. Direção, obviamente, elétrica, eu falei que é piloto automático adaptativo. Eu tenho carregamento por indução. Eu tenho aqui, ó, vários nichos, ó, as tomadas. Interessante. Um apoio de braço. Aqui uma coisa interessante. Esse carro aqui, por exemplo, isso aqui é o controle dos vidros. Só que o que acontece? Os vidros atrás, obviamente, são elétricos. Mas aí eu tenho que acionar eles aqui, ó, para poder, ó. Olha isso. O mesmo botão serviu para frente. Eu particularmente nunca vi isso. Vai ser interessante, intuitivo, bacana. Travamento aqui e tal, não sei o que, bacana. Bom, obviamente, né, é uma multimídia pareável com Apple CarPlay e Android Auto. Você tem me fugiu a palavra, mas junto com a Google, você bota a sua conta Google. Gente, esse vídeo do automotivo é sempre muito autêntico. Então você pode botar a sua conta Google aqui e navegar como se você estivesse no seu smartphone. Umas coisas interessantes aqui é que você tem, eu falei do carregamento por indução, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, esse porta-luvas aqui, que na realidade então é direcionado para todo mundo, né? Interessante aqui na frente, o teto de vidro, sendo que você não fecha. Que mais? Mas basicamente isso. Isso aqui não abre, isso aqui chega para frente. Olha que interessante. Jogou aqui, porta-copos. Aí você apoia, isso aqui é molinho. Apoia aqui assim. Tem o intermediário para um copo só, ou então recolhe. Interessante. Bom, gente, em matéria de espaço, eu tô muito bem, obrigado aqui. Mas aquela história que eu costumo falar, na frente, né, todos são homens. Eu quero ver atrás aqui, entendeu, diferenciar homens de meninos. Só fechar aqui uma coisa, eu tenho um GPS nativo, eu tenho várias configurações aqui, mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Vamos lá. Quando chega pra cá, o acabamento da frente é o acabamento de trás, rigorosamente a mesma coisa, a composição. Por sinal, essas cores claras, elas ajudam, né, a dar o ar de amplitude aqui. Olha, sinceramente, eu achei que esse carro fosse menor. Esse carro tem umas dimensões compactas, né, são SUV compacto, mas eu vou dizer pra você, eu tô, olha aqui, ó, espaço das pernas, lembrando que eu tenho 1,75 m, esse banco tá regulado pra mim. Inclusive aqui, ó, meu medo era a altura aqui, mas tá ok mesmo. Os controles, 2 saídas USB-C. Tem esse aqui, ó. Isso sai. Os controles dos vidros. Aqui, olha só. Eu achei que se fosse, esse banco tá bem mais para trás do que deveria, tá? De qualquer forma, ó, tô muito bem aqui. Não tenho saída de ar para trás, mas o que parece não tem não. Mas esse carro é compacto, tem vez de necessidade. Tava achando isso macio, por quê? Porque não tem porta, descansa-braço, melhor dizendo, porta-copos aqui, não tem. Porque normalmente, gente, quando tem o descansa-braço, aqui o quinto passageiro, ele paga a conta, porque fica mais duro, e aqui realmente estava achando macio. Por sinal, vale comentar a maciez desse estofamento. Cara, luz de LED, aqui para você botar um cabide e tal.
vendo aqui, ó, mais um nicho aqui, interessante. São múltiplos airbags, né? Um Volvo, então a gente tem 6 bolsas. Bacana, bacana, bacana mesmo. Regulagem do cinto, obviamente. A gente segue o roteiro, segue o passeio, melhor dizendo. Essa versão aqui, na realidade, acho que a Plus também tem. Você tem aqui, ó, a abertura elétrica do porta-malas na casa de 400 litros, sendo que você pode rebater isso aqui e vir aí uma picapinha. Esse carro não possui step, possui um kit de reparo e ele tem o adaptador, né? O cabo de recarregamento doméstico. Bem interessante mesmo. Bom, gente, é basicamente isso. Esse carro aqui, se você pensar, por exemplo, em 220, você vai pagar cerca de, vamos lá, R$1.300 de IPVA aqui no Rio de Janeiro. Vou falar um pouco de custos. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro é 0,5% do valor do carro. E bota mais umas taxas e tal, 220. Então seria na versão de entrada pagar cerca de 1.300. Se você pegar essa versão aqui, a top de linha, né, de 280 mil, você vai pagar aí, deixa eu ver, R$1.700 de IPVA. Chega a ser assustador, né? E em matéria de... Então tá, o seguro eu fui cotar para mim, eu tenho 49 anos, namorando os 50 e tal, e deu na casa de R$10.500, também muito dentro da realidade. São 3 anos de garantia. Esse carro, com 3 anos de garantia, quando você compra ele, você já paga essas revisões. Então, ou seja, o custo é muito diluído. Eu vou além, né? Você, fazendo aí uma conta de padaria, você gasta cerca de 16 kWh para andar 100 km com um carro desse. Cara, eu estava pagando há pouco tempo, quilowatt-hora, R$1. Isso quer dizer que eu pago R$16 para andar 100 km. Quer dizer que eu vou daqui a Búzios com R$32. Quer dizer, eu vou pagar mais pedágio, não lembro quanto é o pedágio, mas eu imagino que eu vou pagar mais pedágio do que combustível, para poder ir a Búzios. Exatamente. É a graça da propulsão elétrica. Enfim, gente, é isso. Foi um take no primeiro momento, como é o padrão do canal. A gente vai dar uma volta com o carro, vai ver qual é, mas na realidade isso provavelmente vai ser um ano que vem. Essas unidades começarão a ser entregues, então aí perto de, acho que março, se eu não me engano. E aí então vão vir, a princípio, conforme eu falei, vão vir as versões Core, que é a de entrada, de 51 kW. Depois a Core com a bateria maior, né, de 69 kW. A Plus e finalmente Ultra. E depois eu vi as versões com 2 baterias. Aí sim, eu já ia dizer que aquele que é o cão chupando manga. Mas pô, o devagar deles faz 0 a 100 em 5.7 segundos, 5.3. Imagina 3.6. Complicado, muito interessante. Gente, nesse meio tempo aí, essa coisa do improviso, né? Eu tava sem a chave, né? Aí, agora é o seguinte, ó. O cartão tá aqui no lugar do, né, do que seria do recarregamento do celular. Aí se eu pisando no freio aqui, ó, ele vai... Ah, sim, ele vai brigar comigo porque eu não botei o cinto, né? Botei o cinto. Ó, liberou. O carro está funcionando. Olha que interessante. Falando rapidamente aqui, ó, você tem todo o controle do carro, todo acesso, luzes, olha aqui, ó, ventilação, o que você imaginar você tem aqui, ó, status do carro, ok? Lembrando, né, como carro elétrico, você pode controlar a regeneração dos freios, lembrando, né, que as rodas, né, tem rotores, não transforma energia cinética em energia elétrica, e você pode controlar a intervenção disso. Então, bastante interessante mesmo. GPS nativo e por aí vai, ó, tá valendo. Enfim, Volvo sendo Volvo. Gente, até ter esquecido aqui, né? Costuma ser lá uma coisa muito interessante não mostrar motor de carro elétrico. Sérgio, mas não é atrás? Tá aí. Ainda ilustra a falta de interesse. Olha aí. Assim como em outros Volvos elétricos, na realidade você tem aqui, ó, um cabo de recarregamento, nada demais. Fluidos e tal, assim. Isso é uma coisa interessante, que o carro elétrico,
até cabe um comentário aqui, ele tem cerca de 3.000 a 3.500 peças a menos que o equivalente térmico. Então é como se fosse assim um carro oco. Então é lógico que parte da suspensão, você tem Mark Pearson na frente, Multilink atrás, lógico que é uma suspensão independente. Assim, embora até seja um SUV menor, mas o centro de massa dele ainda é um pouco mais alto em relação a um sedã, por exemplo, né? Mas e como é que é amenizado isso? Você tem aqui pneus de perfil baixo, 245, aqui 40 aro 20 nessa versão. Você tem a tração traseira, que eu acho que nada é mais divertido que uma tração traseira. Esse carro é motor traseiro e tração traseira, assim como, por exemplo, o ID4, que acaba sendo também um concorrente da Volkswagen. Enfim, é um Volvo, né? Tem matéria de controle de tração, estabilidade, vetorização de torque. Tudo isso está aí para você ir além. É assim, finalizando, né? Eu acho que assim, a Volvo, ela é o efeito, né, da invasão chinesa elétrica. Então é uma resposta, porque conforme eu falei, quando você tem a 220, você está concorrendo com carros térmicos. Então você está concorrendo com Taos, você está concorrendo com Compass. Eu não estou falando nem do 4XE, que o 4XE é muito caro. Estou falando do Compass S ali, um carro aí na casa de 220 também, por aí, 210, 220. Concorrendo com Corolla Cross, se eu não me engano, híbrido. Enfim, dentre tantas coisas. Quando você sobe e vai para os 280, você está concorrendo com, sei lá, com Peugeot 3008. Eu arrisco dizer que você está concorrendo até com as versões de entrada da XC40, que são carros aí que são que na casa de 310, 320, e já é o cara que já está impregnado na marca e ele já começa a ver se vale a pena. Lembrando que aqui você tem versões com um motor apenas, se eu não me engano, 231 cavalos, então dois motores que são 408 cavalos. Inclusive tem teste completo aí no canal. Então bem interessante. Resumindo, um carro que vai trazer ainda mais gente para o segmento elétrico e, vou dizer, e vai trazer muita gente aqui para a Volvo. Eu acho que muita gente vai passar a ter o primeiro Volvo por causa do EX30. Enfim, demais. Eu falei da invasão chinesa, né? Que ele é uma reação à invasão chinesa, tanto da BYD quanto da GWM, que agora está vindo com hora puramente elétrico e tal. Só que, lógico, ele também é chinês. Como assim, Sérgio? Sim, esse carro aqui, ele é chinês. Na realidade, a Geely, né, a montadora chinesa, é que detém a maior parte das ações da Volvo. Esse carro é montado lá por questões de custo. Mas aquela história, você fala, poxa, Sérgio, mas, cara, BMW X3 SUVzão, montado na China. XC60, lá na ponta, montado na China. O seu iPhone é montado na China. Então, vamos quebrar esse paradigma aí e vamos seguir em frente. Automotivos Brasil, a gente se diverte. Um grande abraço e até a próxima. Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, porque eu estou me abarrando. Um abraço.